Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui com um novo episódio do Trilha Podcast. Mais uma vez aqui estamos, reunidos para falar aqui da palavra de Cristo. Dessa vez o Renan está com a gente, porque no último episódio não pôde comparecer. Inclusive temos uma surpresa para vocês no final. Então acompanhe este vídeo até o final, que será sensacional. É para vocês. Não é? Então, gente, mais uma vez, apresentando a trilha, né? O nosso propósito aqui é seguir os ensinamentos de Cristo aplicados no nosso dia a dia, a nossa profissão e a nossa formação de visão de vida. Estamos aqui com Renan Rossini, Rafael Capelari e José Daniel, José Vicente, como ele vem se apresentando aqui, não é? Isso mesmo. Esconde que tem nome duplo, que é para não dar confusão. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre propósito e o porquê estamos aqui. E vamos falar principalmente aqui sobre vocação, um tema extremamente profundo, que poderia aqui dar algumas horas de conteúdo, umas 8, 10 horas de conteúdo tranquilamente. Mas hoje vai ser só 4. Sem susto. A gente vai tentar resumir aqui do jeito que dá, né? Mas a nossa ideia é, mais uma vez, fortalecer aí na sua vida uma aproximação com a palavra de Cristo, né? Através da nossa trilha. Certo? Se você é novo, tá chegando agora, eu te aconselho a ver o primeiro episódio antes de dar continuidade aqui, porque nosso primeiro episódio ele foi feito para nós falarmos exatamente sobre o projeto, a estrutura do projeto, o que nós estamos fazendo aqui. É mais ou menos 1 hora de conteúdo e tem alguns cortes caso você queira acelerar aí esse aprendizado sobre o que estamos fazendo aqui, tá bom? Então, mais uma vez, pessoal, vocês querem se apresentar rapidamente? Fala pessoal, Renan aqui como outro dia representado e eu tô aqui hoje para gerar um caos. Brincadeira, tô aqui para gerar um caos produtivo, né? Porque, né, do caos nasceu também o universo, né? Então, mas é um prazer estar aqui novamente para falar desse tema tão importante que é vocação, né? E eu passo a bola pro meu amigo José Vicente. Valeu, salve Renan, salve pessoal, tudo bem? Aqui é o Zé que tá falando com vocês. Tô bastante animado pro episódio de hoje, né? Vocação, quem nunca perguntou pra você, e aí, qual que é a sua vocação? E você ficou perdidaço, ficou naquela. E aí, eu nunca pensei sobre isso antes. Então a gente vai pensar e vai debater sobre isso hoje. Espero de verdade que esse conteúdo some pra sua vida, some pro seu propósito, porque essa é a intenção da trilha, como o Otávio narrou muito bem. Passo a bola agora pro meu parceiro Rafa Capelari. Bom, vamos lá. Mais uma vez, muito honrado de estar aqui. Não sei se a gente está no 5º episódio. Acho que é o quinto, sim. 5º episódio. E hoje é um tema que vai gerar muita reflexão, não só para vocês, como para nós também, para discutir identidade, discutir propósito, discutir vocação. Tenho certeza que esse conteúdo vai enriquecer aqui a nossa vida, vai trazer reflexão para a gente e vai trazer reflexão para vocês também. Então, se o Otávio me permite, né, já poderíamos começar com a primeira grande questão, né? Por favor. Que seria a definição de propósito. Porque daqui a pouco a gente vai aprofundar no tema e talvez a gente não defina ou não mostre as diferentes definições que a gente pode ter com relação ao propósito. Quem quer começar aí? Pode ser quem pergunta. Perfeito. Esse jogo eu conheço. Ó, assim, eu vou falar um pouco sobre a definição de vocação, né? Até morfologicamente falando, vocação vem de vocare, né? Que é tido como um chamado. Então, morfologicamente, a palavra vocação nasceu da visão de qual que é o seu chamado, né? Qual que é a sua vocação? Então, qual foi seu chamado? E eu até hoje, assim, na minha prática, no meu dia a dia, eu não sou a melhor pessoa para definir exatamente na prática o que é vocação, porque eu acredito que a sua vocação ali, ela vai... São vários chamados que a gente tem ao longo da nossa vida, né? Chamados como pai, chamado como filho, chamado profissional. Então, tem muitos chamados que a gente tem na nossa vida e acho que falar de uma vocação é meio difícil. Mas a hora que a gente fala de vocação é sobre... muitos falam sobre predisposição, né? Ah, você nasceu com uma vocação, você tem uma vocação, você se preparou para uma vocação, mas ideologicamente, vocação para mim é um chamado. Qual que é o seu chamado? Então, acho que para mim a definição melhor de vocação é a definição morfológica, que não é estática. A pergunta é, olha, qual que é o seu chamado no momento? Qual que é a sua atual vocação? Então, para mim, a visão, definição de vocação é onde você está empenhando energia que você sente que você foi chamado. Essa é a minha visão de Nesse vocação. caso, então, você acha que vocação ela vai mutando a cada momento, a cada ciclo da vida, existe uma vocação.
Eu acredito que a gente tem uma vocação maior e única, né? Mas ainda assim eu acredito que falar que, por exemplo, qual que é a tua vocação? Eu tenho uma vocação para ser jogador de futebol. Eu acho que talvez na nossa ignorância a gente busque uma vocação específica e única para simplificar para nós. Eu acho que é muito isso. Acho que se alguém me pergunta, Renan, qual que é a sua vocação? Eu falo assim, cara, eu tenho tantos chamados, tantos caminhos que eu vejo que eu sigo na minha vida que se eu definir um só, eu acho que eu me empobreceria como ser humano, a não ser o chamado maior. Então, a hora que eu falo de vocação, eu acredito que são chamados. Então, às vezes a gente fica. Eu sinto, pessoal, de verdade. Vou fazer até um chamado já no começo. Se você tá aí perdido, na minha visão aqui, buscando a sua vocação, nossa, qual que é a minha vocação? O que que eu vou fazer da minha vida? Um objetivo único, um chamado único. Cara, desapega disso. Essa é a minha visão, desapega. Coloca energia 100% naquilo que você vê no momento que você acredita que faz sentido. Nas coisas da sua vida que fazem sentido. E essa vai ser sua vocação. Para mim, a nossa vocação é dar 100% de nós, dentro do que a gente está fazendo. Boa. Então, essa para mim é a vocação mais importante. Dá pra assim, se perder e comparar a vocação com a habilidade. Né? Porque habilidade a gente desenvolve. Sim. E a minha habilidade de hoje para determinado tipo de coisa é muito diferente do que foi minha habilidade, por exemplo, há 10 anos atrás. Então, eu tava pensando nisso enquanto você falava. Pode ser que a gente confunda, e as pessoas que estão nos assistindo confundam também, vocação com habilidade. Sim. Pode ser que sim. E ela Sim. diz, nossa, eu tenho habilidade de jogar futebol. Não é meu caso, né, galera? Uma predisposição. Um pouco assim também, não vamos dizer que não é nada, né? Mas não necessariamente é o meu propósito, não necessariamente é a minha vocação. É algo que eu tinha um pouco mais, ou que alguém tinha um pouco mais de habilidade Sim. naquela área. A pessoa se encaminha por ali, dá certo ali, e de repente diz, não, essa é a minha vocação. Eu vou dar um exemplo bem prático sobre essa questão de vocação. Olha o tanto que é volátil vocação, numa visão, se a gente for definir, por exemplo, como as pessoas falam no dia a dia. Ele tem uma vocação para ser jogador de futebol. Cara, hoje o futebol ele é internacionalizado, né? Todos os países são adeptos do futebol e vai ter um caminho para você ser um jogador de futebol. Mas se a gente voltar 200 anos atrás, em muitos países não existia a vocação de ser jogador de futebol. Verdade. Sim. Porque em muitos países 200 anos atrás nem tinha futebol. Não era nenhuma opção. pra Não algumas era uma pessoas. opção. Sim. Então, e hoje, em vários lugares, várias pessoas talvez estejam em um ambiente que ser jogador de futebol não seja uma vocação. Então pensa, talvez, aí que é o ponto. A vocação que a gente fala surge de uma predisposição de habilidades. Que o pessoal fala no dia a dia, que é uma predisposição, por exemplo, essa pessoa tem um porte físico para ser nadador, para ser levantador olímpico, para ser ginasta. Todas as ginastas são um pouco mais baixas de estatura, tem um genótipo, um fenótipo específico, né? Porque elas têm uma predisposição a entrar nesse high level ranking, porque ali uma vírgula vai fazer diferença, né? Mas porque elas estão nesse ambiente. Então, às vezes, um cara que hoje tem uma predisposição para fazer levantador olímpico, talvez há 500 anos atrás, ele seria um grande gladiador, entendeu? O que ele seria? Então, eu acho que as pessoas confundem vocação com predisposição. Exato. Eu posso até fazer um Entendeu? parênteses aqui, complementando o que você tá falando, cara, porque é o seguinte. Você falou, né? A vocação, ela é o chamado, né? Morfologicamente Morfológico- falando. Não, mas eu acho que é isso mesmo, enquanto fenômeno. Ele é um chamado, certo? Um chamado a algo que a gente não entende. Por quê? A minha visão é tipo assim, ó, cara. O propósito que Deus atribuiu a cada um, e nós estamos tentando descobrir da melhor maneira possível, é meio que ligado ao projeto que ele idealizou quando ele construiu a gente. Criou a gente, enfim, né? Nós nascemos com um conjunto de talentos e adquirimos outros ao longo da vida. E nós somos chamados a nos aproximar desse propósito maior. Porque a gente falou, né, até nos outros episódios, pô, temos propósitos menores, que são nossos, e tem aquele propósito maior que a gente falava assim, cara, eu nem sabia que tinha uma prateleira de cima, né? Eu acho que a gente pode sistematizar dessa maneira, ó. Se a vida fosse um jogo de pôquer, cara, o talento é a carta que a gente tem na mão. O propósito, né, nesse caso, seria Deus olhar pra gente e falar assim, cara, eu quero que você ganhe nesse jogo. E o chamamento seria tipo assim, cara, sai dessa rodada que você vai perder. Não, compra. Entendeu? Não blefa agora.
Obviamente, o chamado ele é direcionado, se a gente olhar a vocação como uma média desses chamamentos durante a vida, a gente chega numa vocação maior. Ele estava chamando a gente para ir para um caminho específico. Mas talvez ele não venha desse jeito. Né? Não é tipo, ó, cara, pega lá, por exemplo, né? Vamos pegar o Velho Testamento, Moisés. Né? Moisés teve vários chamamentos ao longo da vida. Até o momento que Deus falou assim, cara, é o seguinte, é pra você fazer isso. E aí ficou claro, certo? Se você pega ali a construção dele, inclusive, quando ele foi chamado, né, a libertar o povo, ele mesmo olha e fala assim, cara, mas eu não tenho os talentos pra isso, por exemplo, eu não falo bem. Tanto eu acho muito engraçado, eu gosto de, às vezes, reler a Bíblia depois, com um olhar um pouco mais cômico, às vezes, né, porque Deus se irrita. Fala, meu pai amado, cara, eu tô aqui, eu apareci pra você, eu nunca apareço pra ninguém, eu estou falando com você, eu estou falando que vai dar certo. Você não tem um cunhado que fala bem? Chama teu cunhado aí que ele vai falar por você, entendeu? Então, às vezes, o chamamento, ele realmente, assim, ele vem de uma maneira que a gente não espera. E ele vem com relação a um propósito que a gente não vê. É o que você falou. Você pode ter certeza, tem muita gente que chega no final da vida e fala, cara, como que eu cheguei aqui? Entendeu? É aquele negócio, pô, o cara tava às vezes num país subdesenvolvido, onde não tinha muita expectativa, e de repente ele tá ganhando milhões de euros jogando na Europa. Se você olhasse pra ele no início da vida e falasse assim, cara, no início da vida, os pais, e falasse assim, cara, tua vocação enquanto pai é que o teu filho vai se preparar pra ser jogador de futebol. Ele fala, não, eu não tenho isso, né? Então eu acho que é interessante também a gente fazer essa divisão, né? A confusão, ela tá, porque quando a gente como ser humano, a gente tende a interpretar tudo junto, né? Olhar pros talentos e falar, não, esses talentos vão me levar... A gente gosta de ver lógica nas coisas. O ser humano, né? Pelo menos vou falar por mim, né? A gente gosta de ver causa e consequência. Sim. Né? E aí chega no final da vida, a gente olha e fala, não, é lógico que ia acontecer dessa maneira, porque eu tava em tal lugar, porque fulano tava lá. Mas enquanto a gente tá no processo, Deus tá assim, pelo amor de Deus, vai pra direita, vai pra A direita. gente não enxerga isso, né? É. E assim, a gente poderia citar inúmeros exemplos bíblicos para vocação, né? Davi, Salomão, José do Egito, mas um gancho muito bom que eu gosto de utilizar como exemplo é Jó. Porque Jó foi um servo que o diabo trucou Deus e falou, cara, esse cara aqui eu vou tentar até o último limite, eu vou arrancar tudo que ele tem e ele vai ser infiel a você. Deus falou, vai em frente, é truco. Vamos ver se você tá com a carta. Sei. E aí, Jó perde absolutamente tudo. É um cara que tinha tudo e perdeu filhos, perdeu as riquezas. Ele literalmente ficou doente, ficou enfermo por vários anos. E mesmo assim ele falava, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Uhum. E até o fim da vida de Jó, a gente vê esse exemplo de vocação. A vocação dele é muito, muito clara aqui, sendo a fidelidade, né? E aí eu puxo um gancho pra quem nasceu nos anos 90, cresceu nos anos 90. Era muito comum quando a gente era criança, os nossos pais falarem, se a criança fosse um pouquinho mais alta, vai jogar basquete, vai ser jogador de basquete. Tem Se a vocação, tem vocação para jogar basquete. Se a criança fosse um pouquinho mais ágil, vai ser maratonista, vai ser jogador de futebol. Se a criança fosse boa em matemática, vai ser engenheiro, vai ser banqueiro. Então, assim... Nossa, eu ia ser um monte de coisa. Assim. Era risado. Não, todo mundo... tudo, mas cada hora era uma coisa. Todo né? mundo ia ser uma coisa, mil coisas, né? E então, era muito comum que fossem confundidos os conceitos de vocação com profissão, habilidades, como vocês falaram aqui. Eu gosto de chamar o conceito de vocação muito próximo do conceito de propósito. Que a partir do momento que propósito é aquilo que eu me proponho a ser, me proponho a fazer, a vocação está intimamente ligada. Se a vocação é um chamado, ela pode ser interpretada em dois vieses. O chamado de Deus e a voz que ecoa dentro do ser. Que é a que a gente faz questão de calar muitas das vezes, mas às vezes é Deus falando dentro de nós. Então, assim, essa duplo viés e a segunda etapa que eu falei, que é a voz do nosso ser, é muito importante que a gente esteja atento. Porque às vezes a gente passa a vida inteira falando, Deus, me ajuda a achar minha vocação, Deus, me ajuda a achar minha vocação. E aí, ele vai dando aquele monte de sinais, igual aquele filme Todo Poderoso, quando ele pede um sinal de Deus, vem um caminhão cheio de placa e tal, e ele fala, não tô vendo o sinal, cara, tá na sua frente, para de ensurdecer e olha, né? Então, assim, da mesma forma que existem inúmeras vocações, como matrimônio, a paternidade, o sacerdócio, existem vocações que estão intimamente ligadas a outros vieses, como a fidelidade de Jó. Então eu vejo muito que essa linha de vocação e propósito está conectada, porém a gente precisa entender quando é a voz do ser chamando. Quando que é o momento de fazer acontecer, É sabe? muito doido você falar isso, porque a hora que eu começo a analisar que talvez propósito seja o objetivo que você declara, você como pessoa declara para você mesmo. Então esse é o teu propósito. Meu propósito é esse que a gente estava conversando. Meu propósito é atingir isso, seguir isso dentro desse caminho. E a vocação é aquilo que está dentro de você, que é porque todo mundo tem um pedaço de Deus dentro de si, né? Então a vocação seria essa voz, esse chamado constante dentro de você ao longo desse caminho. E quando você consegue alinhar o seu propósito com a vocação, você segue um caminho muito mais
muito mais, eu diria, muito mais saudável, muito mais conectado, porque o seu propósito e a sua vocação estão alinhados. Acho que poderia ser uma análise bem direcionada, porque o grande ponto não é o que você tem habilidade e talento para ser feito, né? Que eu acho que essa é a confusão que as pessoas fazem em relação à vocação. Você entrou num ponto excelente, cara. Excelente. Mas muito mais sobre o que você está aplicando a energia que você sente que está sendo chamado e convidado a. Uhum. Uhum. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim. Cara, nascemos hoje num lugar assim, em branco. Não existe sociedade. E aí, de repente, eu tô aqui, de repente nasce o Botura, aparece do meu lado. Cara, eu tenho uma crença dentro de mim que eu vou olhar pro Botura e dentro de mim existe uma voz dizendo que eu machucar o Botura é errado. Uma questão ética e moral de que eu machucar o Botura é errado. Então, eu acredito que dentro de nós, independente da sociedade, existem vozes e vocações que te direcionam num caminho. Sim, sim. E eu acredito que a vocação é justamente você reconhecer essas vozes dentro do seu caminho, da sua jornada, e você se direcionar com esforço atrás delas. Eu acho sim, cara. A gente poderia dar um conjunto de definições, mas a minha definição, e aí eu tava falando um negócio que é legal, que a gente quer achar lógica em tudo, É. porque o cérebro, ele quer ficar confortável. Então, se você Sim. não acha lógica, Você a gente entra no modo desconfortável, Exato. Você vai se agarrar a alguma coisa, famosa né? zona de conforto. Então, você fica procurando lógica, não achou, o seu cérebro começa a se desesperar, porque Uhum. aquilo não tá claro. Ou dar descrédito àquilo. Mas o propósito, para mim, o chamado, ele é único, sabe? E o resto vai derivar daí. Por exemplo, para mim, o propósito é viver o reino de Deus. É levar o máximo de pessoas possíveis para dentro do reino de Deus e é servir a Deus, assim como ele enviou o único filho Uhum. para nos servir, né? Porque se vocês olharem com calma, no nosso melhor momento, no nosso momento mais puro, nós estamos muito longe de merecer o que foi feito, Sim. entendeu? Uhum. E eu tô dizendo no nosso melhor momento. Uhum. Tô dizendo no dia que a gente não tá tão bem. Aham. Tô dizendo no dia que a gente acerta tudo, no dia que a gente... No dia que você é quase santo. Cara, Santo, nesse né? dia, Ainda nesse assim. dia você ainda ficaria muito longe de cumprir as 613 leis. Acho que é do Torá lá do. Não, dentro dos 10 mandamentos. Ah, tem 613. 613. E aí, entendendo isso, Deus manda Jesus porque aquilo era impossível de cumprir. Tanto é que ninguém cumpriu. Você Sim. não tem na história, a não ser Jesus, que era o próprio Deus. Uhum. Então, tendo acontecido esse fato, ele enviou para que a gente merecesse. E aí não é merecimento, é graça. Uhum. Então, eu vejo que o propósito é meio que único, Uhum. que é servir a Deus, é servir no reino. Porque depois disso, todas as coisas serão acrescentadas. É o que está na palavra. Entendeu? Aí pode chamar de meta, pode chamar de habilidade, pode chamar de vocação, pode chamar de... Alguém estava falando de futebol. Nós temos os dois maiores jogadores do mundo dos últimos tempos. Um me parece treinar demais e ter uma predisposição genética Aham. que beira o absurdo, que é o Uhum. Cristiano Ronaldo. É Sim. alto, é forte, ficou forte. Me parece treinar mais que as outras pessoas. E do outro lado nós temos o Messi, que já me parece Nato, ter meio nascido, nato. né, com um conjunto de habilidades que aí eu ia diferir de propósito, sabe? Porque eu colocaria propósito numa classe especial, identidade e propósito. Por Uhum. exemplo, quem nós somos? Ah, eu sou jogador de futebol. Não, cara. Eu posso estar jogador de futebol em algum momento. Assim como o Pelé esteve jogador de futebol. Sim. Mas não é o propósito dele jogar futebol dos 7 aos 90. Não, ele esteve jogador de futebol 20 anos. Exato. E a identidade que nós carregamos é filho amado de Deus. Pronto, então eu resumiria propósito e identidade de uma vez só numa classe especial. E todo o resto eu colocaria debaixo desse guarda-chuva, caracterizando como habilidade, predisposição,
Objetivo, disciplina, profissão. Pronto. É. Então, assim, Concordo. aí eu vou em níveis diferentes. Sim. Eu classifico de duas O maneiras. que eu acho que a vocação acaba sendo é um fenômeno, é um mecanismo pelo qual a gente é chamado a se aproximar dessa identidade, desse propósito. Entende? Muito mais do que algo por si só, é uma vocalização espiritual do tipo, cara, é pra cá. Sim. Né? E quando a gente ignora essa vocação, certo? A gente acaba indo pra lugares, às vezes, tenebrosos na nossa própria vida. Sim. Entende? Se você é chamado, vou dar um exemplo aqui, cara, a ser caridoso e você ignora isso, certo? De alguma maneira isso vai ressoar dentro de você. Talvez venha no formato de uma depressão porque você percebe depois o chamamento, né? Quando você finalmente cai em si, você fala, pô, cara, eu podia ter sido melhor durante X período da minha vida e eu tive a oportunidade, eu tinha as condições, eu fui chamado e eu não fui, né? Então eu entendo que a vocação é muito esse mecanismo pelo qual a gente é atraído, vamos falar assim, né? A gente é convencido ou a gente é estimulado a ser aquele ser ideal nosso que tá justamente nessa prateleira maior. Pega o próprio gancho do Messi e Cristiano Ronaldo, ambos com resultados extraordinários dentro das suas áreas, mas a gente vê vocações distintas. O Cristiano Ronaldo, um líder nato. A gente pega a seleção de Portugal campeã da Euro, você vê o cara indo bater o pênalti inseguro, ele chega e vai lá, se errar tá tudo certo, mas vai, É. dá o teu máximo. O Messi, em contrapartida, o pessoal sempre questionou a habilidade dele de liderar, mas ele era aquela Um exemplo. vocacionada ao exemplo, porque foi o Uhum. cara que não caía, era o cara que não sofria falta e levantava, o cara que carregou a Argentina inteira pra ser campeão na última Copa. Então, vocações distintas dentro do mesmo grau profissional, olha que louco. Uhum. Tem muito a ver com o que você estava falando, né, Botura? É que o chamado, assim, aí eu classificaria também de outra maneira. Acho que o chamado de ser caridoso foi deixado para todo mundo que tem o Sim. propósito Ah, sim, de sim, ser, sim. de ser, tem a identidade de ser filho de Deus e serve ao propósito do reino de Deus. Tem algumas coisas que eu fico refletindo assim, ó. Na Bíblia tem duas passagens, ou pelo menos uma, que vai dizer o seguinte: se o seu coração te disser algo, vai lá e faz. Certo? Vai lá, se empenha, entrega. Se der errado, a gente diz, puxa vida, o coração é enganoso. Se der certo, a gente diz, olha, foi Deus, glória a Deus. E eu tenho a sensação de que não é nenhum nem outro. Porque se eu disser assim, ó, se Deus quiser vai acontecer, eu estou minimizando Deus e dizendo que se não acontecer é culpa dele. Imagina que eu tenho um projeto, eu quero pôr esse projeto adiante. Aí eu digo, na hora de Deus acontece. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que talvez ele não esteja presente, ou não esteja no rápido, ou não esteja colaborando. Que eu acho que a gente até tem essa mania de minimizar a Deus. Por exemplo, amar o próximo como a ti mesmo já é um mandamento suficiente para que nós sejamos extremamente caridosos. Sim. Então, mas aí é aquela lógica, né? Eu concordo que deveria ser, mas eu não concordo que seja, porque muita gente não segue simplesmente. Mas aí, E outro Otávio, é só ponto. uma questão de percepção, Prática. de prática. Dizer assim, ó, Sim, sim. Mas ó, Mas Otávio, deveria ter, eu quando concordo nessa parte. quando você entrar aqui no escritório, não sei se vocês viram que tá meio sujo aí. Entrou uma turma aqui hoje, trouxe barro de lá para cá. Mas assim, entrar e limpar o pé antes de entrar é algo que tá, tá pré-colocado, assim, entende-se que o bom senso, assim como amar ao próximo a ti mesmo, porque eu acho que existem coisas que Deus deixou para dizer, olha, quando ele não diz nada, fica um tal do livre-arbítrio. Uhum. Olha, como não tá dito, eu escolho. Agora, tem coisas que já ficaram definidas, que é um mandamento, não é opcional. eu acredito que isso pode ser respondido, ô Rafa, pela ressignificação que Jesus deu ao próprio mandamento. Que ele disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Pronto. Uhum. Eu quem? O próprio Deus. Então, isso muitas das vezes pode ser. Às vezes a gente só pensa, amai-vos como a ti mesmo. Às vezes a gente não se ama. Pronto. Nós não sabemos nos amar, olhar pra Verdade. dentro de nós. Sim, sim. Então a gente tem que lembrar dessa ressignificação que Jesus deu, né? É muito simples. É porque Qual que é a pessoa que você mais julga? virou desculpa, É. Ana, virou um significado Sim mesmo. de amor máximo. Amor máximo. Porque assim, quem em sã consciência daria o próprio filho para salvar outras Gente, pessoas? não, E aí- naquele contexto, dá o próprio filho Ah, pra bom. salvar pessoas que nem acreditavam Não, que não nele. mereciam. Porque Não, e tem. na época, então, ele tava falando da abertura, né, da palavra,
pra fora do que na época era no contexto do povo de Deus. Então ele Sim. tava furando uma bolha. Mas olha, tem algo que responde isso que o Rafa questionou, né? Por que às vezes as pessoas, quando Deus não fala, parece que Deus ignorou? Então, é só o livre-arbítrio que vai reinar? As passagens das bodas de Caná, quando Jesus faz seu primeiro milagre, Maria deixa claro pra ele, para as pessoas que estavam ali ao redor: fazei tudo o que ele vos disser. Tudo o que ele vos disser. Ou seja, Jesus, aí a gente volta no conceito de vocação. Se é o chamado de Deus e a voz que ecoa no nosso ser, ou a gente tem que silenciar o mundo, ou a gente tem que silenciar nós mesmos. Recluindo e falando, ó, opa, onde que eu tô errando? Ou então, afaste-se do ambiente que tá te trazendo coisas ruins pra refletir. Boa. Sim. E aí, gente... Oh, desculpa, Renan. Pode ir. Eu ia até pontuar, se me permite, Botura, que porque a gente está falando de um tema vocação e a gente entrou numa questão de fato o que é vocação em essência. Mas eu queria até para ajudar a galera que está lá em casa, porque quem está nos escutando agora, imagino que talvez esteja no tema vocação, e o sentimento é assim, pô, eu tô aqui na minha casa, trabalhando, fazendo minhas coisas, e eu quero encontrar a minha vocação. E na visão, imagino de quem está em casa, vocês me corrijam se eu estiver errado, nos comentários, é que como que eu encontro o meu caminho, e eu acredito, talvez num caminho de vocação, encontre um caminho muito de trabalho, né? Profissional. Então eu queria trazer aqui para nossa mesa, assim, falando de vocação, enquanto empregar energia dentro de um caminho de trabalho e de profissional, o que vocês veem que a gente pode tirar da Bíblia, das palavras de Jesus, para essa vocação? Isso. Antes de a gente continuar nessa temática, gente, eu ia propor uma coisa só para ver o que faz mais sentido aqui. Porque é muito complicado a gente falar, entrar no como seguir a vocação, é uma coisa que, assim, cara, eu não conheço ninguém que entendeu 100%. Cara, eu e o Zé, que a gente é católico, você vai falar isso com o padre, ele vai te explicar como que foi o chamado dele ao sacerdócio, mas se falar assim pra ele, tá, mas e daqui pra frente? Ele vai falar, então, essa outra parte eu ainda não entendi. Então, o que eu ia propor? Da gente contar um pouco das nossas experiências vocacionais aqui, pessoais mesmo, pra gente justamente entrar nessa temática. Pra gente conseguir consolidar assim, ó, vamos tentar trazer aqui alguns exemplos práticos nossos do dia a dia cada um, e aí a gente fala, olha, foi assim que funcionou com a gente. O que a gente tá vendo de ponto em comum, né, que a gente pode extrair daqui? Porque até lembrando o pessoal que tá assistindo a gente, o nosso propósito aqui não é da gente falar, olha, a gente sabe cada pedra e cada detalhe do caminho, né? E nós vamos errar, e eventualmente o que a gente vai falar aqui é uma coisa muito da nossa experiência e baseado, né, nas escrituras, mas não é exatamente aquilo que vai ser para quem tá ouvindo, tá? Então, vamos trazer essa dinâmica aqui que eu acho que vai ficar legal, porque eu acho que vai compor muito isso que você falou, cara. Sim. Né? Até porque, assim, eu sei que todo mundo que tá aqui já tá numa fase da vida, já tá numa fase da sua jornada pessoal, que já não só entendeu, mas já vivenciou mudanças tão drásticas na vida, né? Que às vezes quando a gente é jovem a gente não tem, porque, né? Até vou iniciar aqui esse bloco, vamos falar assim. Quando eu tava no colegial, minha vida era clara. Eu ia me formar, eu ia fazer faculdade, eu ia sair com uma profissão, ia começar estagiário, júnior, pleno, sênior, até o céu, até CEO. Até CEO. Pô, entendeu? E aí, é até engraçado, né? Faz um exame vocacional, isso e aquilo. Pô, meu Deus. Tem isso, Tem exame vocacional. E assim, tá erradíssimo, tá erradíssimo. Faz assim. Teste vocacional. Cara, e assim, Gostei dessa. essa parte do exame vocacional, pelo menos pra mim, cara, puta, deu. Hoje eu olho assim, dentro do meu exame vocacional, deu advocacia. Hoje, tipo, depois de passar pela experiência de ser advogado e as pessoas que estão ao meu redor, é muito claro que eu não tenho essa vocação. É muito claro. Só que é aquele negócio, tá apontando pra lá, por quê? Aí você vai, por exemplo, no meu caso, né? Por que você escolheu fazer direito? Tava no colegial, o pessoal falando assim, cara, você gosta de ler? Você gosta de humanos? Você gosta disso? Umas perguntas meio besta, que não tem a ver com vocação. Não tem a ver com vocação? Você tem talento pra isso, né? Tenho. Então vai fazer direito, porque dessas áreas, foi assim que eu fui instruído, é a que mais vai te dar oportunidade profissional, ou seja, vai te dar mais dinheiro. Cara, eu lembro no primeiro ano de faculdade, teve um professor que perguntou pro pessoal da turma, por que vocês estão aqui? Cara, o pessoal inventava coisa na hora porque ninguém sabia o que estava fazendo. Quando chegou em mim, eu falei, dinheiro. Ele riu. Ele riu, falou, é por isso que você tá aqui? Aham, tá, você vai descobrir. E descobrimos, né? Dá um bom dinheiro você ser advogado, mas não é aquela coisa
que eventualmente teu pai e tua mãe falam que vai ser. Se tiver no STF, Mas aí a gente tá Opa, não falando falei de um nada. outro nível de funcionalismo público, de carreira, cara. É o que a gente tá falando do 1%. Você me quebra. Cara, quando eu saí pra parte profissional mesmo da faculdade, o primeiro baque foi, cara, existe uma grande diferença, né? Entre. Porque a nossa área jurídica, ela. O que você vê na faculdade é muito próximo da prática. Diferente, por exemplo, você pode gostar de cálculo, mas você vai sair para engenharia civil, você vai aplicar cálculo, mas o teu dia não vai girar em torno daquilo. No nosso caso, não. Ele gira em torno da matéria que você gosta. Só que aí você já tem o primeiro baque, que é, cara, a atuação enquanto advogado peticionando, fazendo documento, trabalhando tese e lidar com aquele público e com aquele funcionalismo público específico. Então, pô, sempre adorei criminal para estudo. Na hora que eu olhei para como funciona a dinâmica, eu falei, não, cara, eu não vou entrar aqui, isso não serve para mim. E acabei me aproximando, aos poucos fui para a área de direito de família, que pegava toda, né, no começo, pegava todas as áreas. Cara, descobri rapidinho que eu não gosto de trabalhar com pessoa física. Mas assim, ó, por quê? Porque é muita emoção, é muita briga. Aí, olha que coisa interessante. Às vezes eu penso que eu fui chamado a atuar na área justamente para eu entender algo da minha identidade que eu não sabia, porque eu sempre me considero uma pessoa que gosta de pessoas, eu gosto de conversar. Gosto de sentar com gente e conversar. Só que eu sou orientado a resultado e resolver problemas. Então, quando eu fico preso num ciclo em que eu não tenho como resolver o problema e eu tenho que ficar lidando perpetuamente com briga, e direito de família é isso, em regra, tipo, 95% do trabalho é esse, você já fala assim, cara, isso não serve pra mim. Descobri essa vertical, cara, fui trabalhar com parte empresarial. E aí eu comecei a descobrir ali dentro daquela área empresarial uma série de coisas que eu amava. Eu gostava mais de ser gestor do que advogado. Eu gostava mais de ser gestor de um escritório de advocacia do que ser um advogado. E tem gente que não é assim. Tem gente que fala, não, eu quero ser advogado. Deus me livre eu lidar com a gestão do escritório. O cara serve para ser advogado, técnico, especialista e tá tudo certo. E aí nisso, naturalmente, cara, assim, minha vontade de atuar no ramo da advocacia, cara, ela foi caindo e caindo e caindo e caindo. Então, no momento que, cara, a gente conversou e falou, meu, vamos largar isso e vamos, né, trabalhar com essa parte de negócios. E beleza, vamos aproveitar o know-how que a gente tem, porque vai desperdiçar um talento, vai enterrar o talento, né? Não vai. Mas olha o tanto de coisa que a gente aprendeu ao longo do caminho, o tanto de coisa que, assim, até involuntariamente, né, talento que a gente adquire que meio que cai no nosso colo e fala, vai pro saquinho aqui. E uma coisa que me ajudou muito nesse período, que houve um período onde eu fiquei muito confuso. E ele não foi na hora de escolher a faculdade. Deveria ter sido, mas não foi, tá? Que foi quando eu tinha uns 29, 30 anos, que eu olhei e falei assim, cara, pra onde que eu vou? De verdade agora. E assim, não tem pai, não tem mãe, a gente honra, mas a gente já é maior, a gente fala, cara, o que eu realmente quero, o que eu tô sendo chamado a fazer? Uma coisa que me ajudou muito foi olhar para essas experiências passadas, certo? Onde eu vi um resultado estéril. E eu não tô falando de financeiro, não. Às vezes tem coisa que deu dinheiro, mas você fala, sabe aquele, puta, dinheiro ingrato? Fiquei preso 4 anos numa ação que quando terminou eu falei, graças a Deus, se eu pudesse eu tinha pagado pra ir embora dela. Tudo que eu recebia eu dobrava e devolvia, sabe? E aí você começa a olhar, eu comecei a olhar e falei assim, cara, bom, eu tenho um mapa daquilo que eu sei que não é pra mim. Que não tem a ver com o meu propósito, com a minha identidade, porque Deus não me quer infeliz. Então, se Deus me colocou nessas situações especificamente, e eu fiquei, ou eu me coloquei, na verdade, né? Talvez eu tenha entendido o chamamento de um jeito errado, certo? O que deu certo? O que me trouxe prosperidade, de fato? Não tô falando de muito dinheiro na conta e eu mal de saúde. Tô falando prosperidade, sabe aquele núcleo que a gente não sabe definir, mas a gente sabe o que é, porque a gente falou, cara, nessa demanda eu fui próspero. Eu ganhei meu dinheiro, eu fui feliz, eu consegui respeitar meus limites, eu consegui ajudar alguém, sabe? Esses momentos. E eu comecei a identificar dentro de tudo o que eram esses momentos de prosperidade. E eu comecei a perceber que, cara, os momentos de prosperidade vieram quando eu ajudei esses empresários a alcançar certos resultados dentro de um formato de negócio que foi o que a gente construiu depois na BTB e trouxe. E assim, eu não sei se esse é exatamente o propósito que Deus tem pra mim. Mas seguindo essa vocação, seguindo esse chamado, cara, uma coisa que aconteceu hoje é que eu vejo, eu olho pro meu dia a dia, e eu ainda tenho processos antigos, porque demora pra acabar, então a gente fica preso neles até acabar, né? 100% do meu estresse hoje vem daquilo, né? Só que eu pedi a Deus na época. Pedi a Deus na época. E ele me deu. E aí, quando ele me deu, eu falei, puta, não era isso. Por quê? Porque esse pedido veio de mim.
E aí, cara, olha que coisa louca. Há uns meses atrás eu tava conversando com o pessoal e eu escutei a seguinte frase, que é de Santo Agostinho, que é uma reza dele. Dá-me aquilo que me pedes, porque eu não vou mais pedir. Entendeu? Não vou mais pedir. E aí, dentro desse meu processo de encontrar, o que eu vejo hoje é, cara, é aquilo que você falou no começo. Sai e faz. Sai e faz, porque você vai pedir errado, né? Você tá em casa aí pensando, pô, de onde que é a minha vocação? Primeiro, cara, terceiriza o seu pedido pra Deus, porque ele sabe o que é melhor pra você. Então, pede pra ele te dar o que ele quer, não o que você quer, né? O que ele quer de você. Porque ele pode te entregar Uhum. o que ele mesmo quer. Ele só quer que seja por você. E se você tá num momento de decisão de vida, olha pro teu histórico. Olha pro teu histórico, e se você não tiver histórico, olha pro histórico ao seu redor, vê se aquilo te faz bem. Porque às vezes você tem um pai, uma mãe, um irmão, um primo, e você convive com essa pessoa, e você vai identificar, tipo, quando eu tô na vida que meu pai propôs pra mim, eu tenho prosperidade aqui, eu, não sua família, você vê prosperidade ali? Se a palavra só for não, é porque talvez o teu chamado seja muito distoante daquele do teu pai, da tua mãe, do teu primo, e ali você já começa a identificar certas coisas, né? O meu pai sempre falava assim pra mim, Otávio, cuidado com certas faculdades, né? E eu acho que todo pai vai um pouco por essa linha, porque o mercado, cara, ele é duro. Se você for para uma área como bibliotecário, talvez você não tenha espaço ali. Se você for para uma aula como, sei lá, letras, talvez você não tenha espaço como professor. Só que ao mesmo tempo, cara, o chamado ele vem de Deus. Então, se você realmente entender uma vocação ali, vai. Pô, mas e não deu certo? Eu tenho um amigo meu que formou, por exemplo, em biologia que tá muito mal de vida, assim, mal posicionado, e tem um amigo meu que tá ganhando rios de dinheiro, super feliz, mas por quê? Porque acabou com esse diploma, fazendo um mestrado, passou em concurso de perito, tá trabalhando como policial, muito mais do que com biologia, por exemplo, e no final das contas é algo que ele sempre quis, entendeu? Só que através daquele caminho tortuoso ele chegou lá do mesmo jeito. Sabe, dá pra fazer tantas reflexões, cara. Às vezes eu não sei nem por onde começar, porque assim, a Conta da gente... tua trajetória. Não, eu tô dizendo assim, eu descobri correndo. Eu tenho uma questão comigo que eu sempre pensei o seguinte: eu vou fazer coisas. Acho que eu entendi a questão de demanda e oferta muito rápido. Eu vou fazer coisas que poucas pessoas querem fazer. Para mim já bastava. Eu escolhi engenharia porque diziam que era um curso muito complexo Uhum. e que entravam 50 e formava meia dúzia. E eu pensei, estar nessa meia dúzia vai me fazer estar em um lugar diferente, porque os outros 40 e tantos não vão chegar. E aí, e aí legal. E aí muita gente vai desistir no caminho. Então eu entendi isso muito rápido. Porque assim, eu acredito que nós, como seres humanos, a gente inicia a vida com um suporte muscular. Você nasceu, você é bebê, você vai estar cheio de dobrinha, mas músculo mesmo você não vai ter. Uhum. Depois você cresce, você treina, você fica mais forte se você quiser. Você vai aumentando a quantidade de músculo. Um belo dia você chega na academia e pega lá 20, 30 ou 50 quilos de alguma coisa que não aconteceu da noite pro dia. Com relação à parte profissional, eu também entendi que o nosso suporte emocional muitas vezes é pequeno porque a gente não treinou sobre ele. Então eu me coloquei a fazer engenharia porque eu gostava de matemática e porque eu achava que pouca gente ia fazer. E aí rapidamente eu via que os cursos mais simples, eles jogavam muita gente no mercado e depois ficava aquela briga alucinada por conta de salário. Mas com o passar do tempo, cara, eu comecei a descobrir, cara, que eu poderia fazer qualquer negócio Uhum. desde que eu pegue as coisas que para mim são as mais difíceis, são as mais complexas, as que eu menos gosto de fazer e que eu faça até chegar num grau razoável de perfeição. Uhum. De maestria, né? Eu fiz Maestria, assim, por aquilo. exemplo, correndo. Eu era um corredor improvável, com 120 quilos, 1,90 m. O último cara a
É, Se em for, termos de for sim. predisposição, classificá-lo, você diz, meu amigo, dá licença, porque Imagina o infelizmente... tanto de dor que você sentiu no Não, começo. no máximo é jogador de basquete, e eu ainda fiquei baixo pra ser jogador de basquete. Sim. Porque eu, quando eu era criança, dizia, não, esse menino não pode jogar basquete. Mas quando eu fiquei adulto, eu dizia, esse menino não tem nem tamanho pra jogar basquete. Porque 1,90 m de basquete já começa a não ser mais nada. Sim. Então eu descobri que, cara, basta que eu enfrente as coisas que eu mais temo com uma disciplina acima da média para que eu descubra coisas incríveis. É o desafio, né? Por exemplo, a minha parte mais feliz correndo foram 21 quilômetros em Florianópolis, que para mim era inimaginável. Então veja, de odiar até gostar, passa pelo tamanho que nossa cabeça é naquele momento. Passa pelo... Eu costumo ensinar as pessoas sobre dinheiro. Tem gente que quer ser próspero, muito próspero, mas tem ódio de quem é. Então, se você coloca 5 milhões de reais na cabeça de quem cabe 50 mil, os 4 milhões e 950 vão vazar. Como fosse uma caixa mesmo, não cabe. Só que à medida que a minha cabeça aumenta de tamanho e o universo não deixa nada vazio, a gente vem e preenche aquela caixa automaticamente. Sim. Uma vez que você expandiu sua capacidade. Então, assim, e eu olho, cara, depois, porque eu fui engenheiro, fui um cara bem sucedido com engenharia, né? Cheguei a realizar o sonho da maior parte da população, que era um bom salário, um bom variável, participação nos resultados da empresa. Só que eu entendi naquele momento que todo aquele esforço que eu apliquei naquele negócio, se eu aplicasse no negócio para mim, eu poderia fazer 10, 20, 100, 1000 vezes mais. E aí, é por isso que aí eu comecei lá dizendo, eu não acredito que Deus tenha a vontade que eu não prospere. Pelo contrário, eu acredito que prosperidade é natural. Uhum. Agora, o que eu também acredito é que assim, a prosperidade é para todos nós e para todo ser humano. A gente até pode discutir a questão de criação, de filho, de não filho, mas eu digo assim, para mim, o que Deus tinha que deixar escrito, está escrito. já tá lá. As ordens que são para ser cumpridas e aquilo que é para eu tomar a decisão, eu tomo. Então eu descobri, cara, que a minha vocação em termos de mundo, né? Separando das prateleiras, é fazer o que eu quiser, da maneira que eu quiser. Só que antes disso, eu preciso identificar os meus medos. Eu estava num lugar agora, terça, quarta e quinta, aqui no Leão de Judá. E eu tenho medo de andar de balão. O Gabriel fica enchendo o saco, porque não se pode andar de balão, porque vai se colocar num risco. Não, mas vamos lá. Eu vou usar o Gabriel de exemplo para vocês verem como é que funciona isso. Como é que é uma questão de tamanho da minha cabeça para saber o que eu gosto e o que eu não gosto até onde eu posso ir. Antes de andar de balão, como bom engenheiro, eu fui saber quantas pessoas morreram andando de balão. Ótima pergunta antes de andar de É uma balão. ótima E não morreu pergunta, nenhuma, realmente. cara. Olha só. Então, estatisticamente, eu descobri que balão é mais seguro que avião. Olha que loucura. Para ver o tamanho que minha cabeça pode ser. Aí eu digo, não, espera aí. Aí eu falo pro Gabriel direto. Como é só uma questão psicológica. Ele tem medo de andar de balão. Mas ele não tem de andar de moto. Faz as contas. Nem precisa. Nem precisa. Faz as contas. Para ver se não é só uma questão psicológica. Sim. É só uma questão emocional que vai dizer aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso. É Aquilo colocar que o eu pé na sou bom, realidade, né? aquilo que eu sou bom, aquilo que eu não sou bom. E muitas vezes eu não sou bom naquilo que eu não pratiquei o número de vezes necessárias. Eu sou o cara mais improvável para estar na frente de uma câmera hoje. O Renan teve comigo 5 anos na escola. Com certeza. Eu sou Lá o cara, eu sou o para- cara mais improvável. Não diria o mais, mas era improvável. um Mas É era improvável. Grande Não vou até mentir jogar lá embaixo. não, igual não, mas o Chaves falando, não, sim. Não. eu sou improvável para estar na frente de uma Isso é câmera hoje, de prova. porque o meu negócio era matemática. Eu era de fato aplicado, disciplinado, mas era aquilo. Eu entrava na escola e saía, às vezes nem reparava quem estava na sala de aula. Eu ia lá para fazer o meu melhor naquele momento e ir embora. Porque era o tamanho da minha cabeça naquele momento. Então, de improvável
a já ter, sei lá, Gabriel, umas 1000 horas na frente de uma câmera, talvez. É. E eu acho que assim, eu tenho muito o que melhorar. Dá pra eu me comparar com outras pessoas. Mas eu tenho certeza que é só uma questão de tempo e repetição. Porque eu odiava isso aqui, cara. Odiava com a maior força. Eu dizia também. Eu tinha um amigo, né? O Renan conhece, que era o Anderson. Eu dizia, cara, você é muito ruim de matemática. E eu sou bom. E você é muito bom pra falar em público. Então vamos juntar nós dois. Eu faço as contas, você fala. Pronto. E aí eu resolvi. Resolvido. Dupla durante a é, escola inteira, né? naquele momento eu resolvi aquele problema. Então eu era um corredor improvável. Eu era o cara improvável para ser empresário com a carreira do tamanho da que eu fiz no mercado executivo, né? Eu era o cara improvável para estar na frente das câmeras. Eu era o cara improvável para estar 100 dias sem comer açúcar. É aquela frase assim, Improvável pra andar de balão. eles dizendo que era impossível, ele foi lá e fez. Pronto. Uhum. Mas você andou de balão? Cara, eu não andei porque o vento... Foi aqui. aconteceu? Eu fiquei com essa curiosidade Eu também. paguei, fui pro lugar 5 da manhã, aí o piloto do balão, ele mede o vento. Porque, olha que legal o balão. Eu não sabia. Você não tem controle para onde ele vai. Uhum. É. Uhum. Você não tem controle quanto Você você sabe vai onde decola, ficar, onde você uma pousa. hora e meia. Você só sabe esse controle da subida e Porque o descida. vento vai te levar. Mas a gente chega à loucura. É por isso que não falar que ninguém morreu. Alguém morreu, mas não acharam. Não. A gente Lembrei do chega- padre do balão. A né? gente chega à loucura. A gente chega à loucura psicológica de ter medo de andar em algo que nunca ninguém morreu e ter a confiança, porque o cérebro nos deixa confortável de andar de moto. Em alguns lugares até sem capacete. Sim, Sim. vários lugares. O Rafael aconteceu igual aconteceu com o Abraão, né? Falou assim, ó, falou o caminho, ó, você tem que ir lá e fazer isso. Aí a hora que chegou no ato, ele falou, não precisa Não mais. precisa, não Foi o que precisa, aconteceu, o balão voltou. Passou, Não precisa. Eu ia, cara, eu ia porque eu entendi que assim, eu posso morrer andando de balão. Mas talvez estatisticamente seja mais fácil morrer andando 7 quarteirões a pé do que de balão. Ah, sim. É. Sim. Porque alguém vira aí, ó, num carro alucinado e te atropela. Um e... assalto, às vezes mesmo sem reagir. Então a gente procura esse conforto em coisas que a gente acha que a gente não é bom, só porque a gente não passou pelo período de resiliência, de resistência emocional fazendo, porque às vezes você nem segue naquilo. Por exemplo, eu não me imagino correndo o resto da vida, mas esses 366 dias, cara, eles destravaram uma série de coisas. Eu tinha medo de empreender em negócios grandes. Beleza, porque você começa a ser empresário, muitas vezes você vira CLT da sua empresa, você não é empresário. Sim. O autônomo, você tem. PJ de alto risco. Cara, você é negócio que Eu, você... empresário. E correndo, um dia eu corri 10 quilômetros. Mas para mim, correr 10 quilômetros era bem mais difícil do que fazer um negócio de R$1 milhão. Então eu digo, se eu corri 10 quilômetros, nada mais pode me impedir de fazer grandes coisas. Sim. Mas foi fazendo uma coisa que eu odiava. Você percebe que você enfrentou os 3 maiores medos da humanidade? Pois é. Primeiro, medo de morrer. Isso. Segundo, medo de Exato. falar em público. Terceiro, medo do Exato. fracasso. Exato, Muito pronto. louco, Rafa. Mas eu precisei identificar assim, ó, o que eu não gosto? Onde é que eu tenho medo de fracassar? Uhum. O Gabriel que tá comigo há mais tempo, cara, para montar esses 2 escritórios aqui, sei lá, já foi perto de R$100 mil. Para mim era inimaginável. Eu dizia, eu atendo as pessoas num posto de combustível, o dono do posto que se vire para pagar a estrutura, o ar-condicionado. Eu vou lá, tomo um café, gasto R$4. Mas é porque o meu cérebro não podia conceber. Então, me colocando em desafios complexos, desafiando o meu próprio cérebro, é que eu consigo descobrir, de fato, se eu posso ser bom naquilo ou não. E eu não Sim. descobri nenhuma ainda que eu, lógico, guardadas as proporções. Eu não vou, aí sim, porque aí beleza. Eu corri até uma maratona. Eu tenho convicção e crença que eu daria conta de correr e um Ironman. Só que eu sei o preço que custa agora. Não é financeiro só. Financeiro custa também. Mas, por exemplo, quando aí você avança e chega num momento que você diz o seguinte: vai chegar um momento que 1 segundo é muita coisa, 2 segundos, 3 segundos, 5 segundos num pace. E aí eu vi também que, por isso que eu falei, né, que tem o outro lado. Chegar no altíssimo nível, um maratonista, não existe um maratonista
com recorde mundial com 1,90 m e 100 quilos. Uhum. O que você está falando da predisposição, né? Eu quero só fazer uma adenda até para colocar uma pimentinha. Mas vai, Aproveita e já vai fala contar a sua no- trajetória. tá. Isso aí já- Porque eu quero levar a gente a questionar, porque às vezes as pessoas. Cara, a verdade é que a exposição em massa ao mundo, a gente começou a colocar tudo em caixinhas, tipo, quem é o melhor nisso? Então a gente começou a olhar o mundo, tipo assim, nossa, será que eu consigo ser tão bom quanto X, tão bom quanto Y? E eu acredito muito que vocação não tem a ver com ser o primeiro, ser o melhor, alcançar o número 1 do ranking. Por isso que eu acredito que vocação, dentro do que a gente está falando para as pessoas, sobre o que eu vou fazer com o meu tempo, com a minha energia, o que eu vou desenvolver, não me faz sentido partir de uma perspectiva de predisposição, a não ser que tenha uma limitação. Então, por exemplo, alguma coisa que te limite a fazer. Tipo, o ser humano não pode voar, nasceu com asa, entendeu? Então a gente tem algumas questões ali que vão dificultar você seguir um caminho. Só se for de balão. Exato. Então, o que eu vejo no final das contas é que quando o primeiro ensinamento é, quando a gente vai falar de vocação, não se compare. Porque a vocação do tenista nem é do cara que tá em número 1 lá. Se você perguntar pra ele qual que é a vocação dele, provavelmente não vai ser, tipo, ser o número 1. A gente vai jogar tênis, bicho. É fazer o dele ali, entendeu? E aí, fazendo o dele todo dia, buscando o seu melhor dele naquele momento, ele chegou a ser o número 1. Porque é aquilo, né? Quando você é o primeiro do ranking, você não pode olhar pra baixo, digamos assim, pra trás, pra ver o que você vai fazer. Você tem que seguir a sua visão, o seu instinto pra ser o primeiro cada vez mais e mais. Então eu vejo que existe predisposição, mas não é uma coisa que eu acho que as pessoas devam se preocupar. Eu acho que é muito mais de entender o que você quer fazer e lá no teu ambiente, você tá dentro do meu ambiente, da minha situação, o que eu posso fazer para seguir o meu caminho. E aí eu vou contar um pouco da minha história puxando isso, porque assim, eu desde que eu me lembro assim, as pessoas, eu sempre fui uma criança, era brincalhão assim tal, mas eu era muito tímido. Mas cara, eu sempre me dei muito bem em todas as matérias da escola, assim, nunca tive muita dificuldade, sabe? E aí falaram que, meu pai falava, é engenheiro, porque, quando se dá bem em tudo, é médico, é engenheiro, vai ser alguma coisa assim. As pessoas falavam isso. E aí, cara, eu era muito tímido, assim, muito tímido. Quando eu era bem moleque, assim, eu tinha dificuldade em conversar, assim. Digamos assim, uma baixa autoestima, digamos assim. Eu tinha tímido, eu tinha muito receio, medo. E aí, no colegial, eu comecei a estudar cada vez mais e mais comunicação. Eu comecei a comunicar melhor até por barreiras que eu tinha na época. E aí, cara, eu lembro que assim, as pessoas conversavam comigo e falavam que eu ia ser advogado. Porque, cara, eu sou muito bom em retórica. Eu sou chato. Assim, se você me colocar numa discussão e falar assim, Renan, ganha essa discussão. Assim, cara, eu provavelmente, assim, eu tenho uma chance alta de conseguir levar essa retórica pra frente, conseguir ganhar a discussão. Chegar num caminho, tipo, num consenso pra seguir aquilo que eu queria, por exemplo. Então, eu tinha uma capacidade de retórica muito forte. Eu vou fazer engenharia. E pensa bem, quando eu era criança, eu tive que me desenvolver para as pessoas falarem que eu tinha uma vocação para ser alguma coisa. Então eu tinha zero poder de comunicação, zero poder de retórica, o cara era muito tímido, era uma pessoa assim mais fechada. Eu me apliquei nisso, me desenvolvi e as pessoas falavam que eu tinha uma vocação XYZ. E aí eu fui fazer engenharia. Na engenharia eu era um ótimo engenheiro. As pessoas me falavam muito bem, nossa, o Renan puta, é um puto engenheiro, é um ótimo engenheiro. Fui seguir para a área comercial de vendas. Fui para a área comercial de vendas, me desenvolvi e hoje estou me desenvolvendo nela. E aí, assim, o que eu tiro da minha experiência e o que faz muito sentido eu falar para as pessoas é que, cara, vocação não tem a ver com aquilo que você faz bem. Certo? Vocação não é algo que você faz bem. Vamos olhar para eventos bíblicos. Quando Jesus foi convocar os 12 apóstolos, cara, a maioria não tinha predisposição. Só os maltrapilhos. Ninguém passaria no processo seletivo Não. se fosse por vocação. Por vocação. Então, assim, cara, Foi na rodoviária. eu tô pensando se tinha algum apóstolo que tinha realmente, assim, na língua de hoje, vocação para fazer aquilo. Mateus, talvez. 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 Então, assim, pra prática do que eles fizeram,
para os termos atuais, falando de vocação, como as pessoas no dia a dia veem hoje, cara, os apóstolos não tinham aquela vocação para fundar a igreja, a pedra, assim, ser um missionário. Então, assim, até Judas talvez não tinha vocação para fazer o que ele fez. É. Então assim, o que eu digo, pessoal, é que, na minha visão e no meu aprendizado de vida, é que vocação não tem a ver com o que você faz bem feito. Tem a ver com aquilo que você escolhe fazer e faz de verdade e vai pra cima fazendo. É aquilo que a gente estava conversando, né? Fala assim, cabe a você fazer o possível para Deus fazer o impossível. Então, o que eu vejo para as pessoas que estão em casa, estão se perguntando, nossa, o que eu tenho que fazer da minha vida para dar certo? Cara, tira esse pensamento. É o que eu falo assim. Essa visão, a geração atual se preocupa muito com a dita vocação. Ai, o que eu tenho vocação? O que eu gosto de fazer para seguir um caminho e ter resultado? Cara, vocação não tem a ver com resultado. Vocação não tem a ver com resultado. Vocação tem a ver com você empregar energia e seguir o caminho. É isso. Porque o resultado, Deus já definiu. Deus já direcionou. Entendeu? Acho que esse que é o ponto. Vocação não tem a ver com resultado. Ah, eu tenho uma vocação. Porque eu vejo muitas pessoas usam vocação como vitimismo e como trava. Sim. Vou dar um exemplo aqui. Sim. Eu vejo muitas pessoas usando a vocação. Ai, eu tenho vocação para ser um ótimo jogador de futebol, mas eu machuquei o joelho. E aí a minha vida é uma droga porque eu machuquei meu joelho e eu sou uma pessoa que tem vocação para jogador de futebol. Vitimismo. Isso não é vocação, meu amigo. Não é vocação. Uhum. Assim como tem algumas pessoas que estão no dia a dia no trabalho, estão ali sentadas, perdidas e falando assim, ó. Porque a minha vocação é fazer. O cara tá num trabalho extremamente operacional ali de contador, mas a vocação dele acredita que é ser youtuber. E aí ela fica ali e fala assim: nossa, minha vocação é ser youtuber. Isso aqui não é pra mim. Isso aqui não é pra mim. E aí sabe o que acontece? Ela não faz nada bem feito. Ela fica ali no trabalho de contador dela, querendo ser youtuber, e não faz nenhum dos dois. Não é youtuber, não é contador. Não é contador, não é nada. Por quê? Porque ela olha pra ser youtuber, que ela acredita que é a vocação dela, e aí tem várias barreiras no caminho que a impedem de seguir youtuber. Então, às vezes, eu vejo as pessoas colocando a busca pela vocação como uma barreira muito grande na própria prosperidade. E aí eu vou puxar o que eu vejo hoje, que eu acredito, porque talvez o Renan que tá falando isso aqui hoje, que hoje ele está como um empresário do ambiente comercial de vendas, do desenvolvimento de vendas, talvez daqui 10 anos eu esteja fazendo outra coisa. E às vezes você fala assim, mas então ele não tinha clara a vocação dele. Não, eu tenho clara a minha vocação. E eu vou falar para vocês qual que é a minha vocação, como o Rafael falou. A minha vocação é ser filho de Deus. A minha vocação é essa. Uhum. Então, assim, e aí dentro disso, o que eu entendo que é a minha vocação em ser filho de Deus é dar 100% de mim em tudo que eu decidi fazer. Com o meu coração. Porque se eu tô aqui hoje, é porque eu sinto que eu tenho que fazer isso. Eu faço coisas que eu não gosto. Todos nós. Todos Uhum. nós. Todos nós fazemos coisas, mas eu faço com 100% da minha energia. Porque eu entendo que eu tô fazendo uma coisa que eu não gosto, mas que faz sentido. E aí, se eu fizer aquilo que eu gosto ou que eu não gosto, que eu vejo que faz sentido todo dia eu fazer aquilo, eu fazer aquilo, eu fazer aquilo, e eu tô vendo que faz sentido, o resultado é natural. Então eu não tenho que me preocupar com o resultado. E as pessoas olham para a vocação se preocupando com o resultado. Ah, eu tenho vocação para isso, porque se eu fizer isso, eu vou conseguir ter um resultado XYZ. Cara, olha para o seu ambiente, entenda o que você vai fazer sentido para você e vai e faz. Dizendo que era impossível, ele foi lá e fez. E aí eu vou citar um amigo meu, Matheus, depois eu vou... Ele é um pastor, eu sou espírita, o Matheus, ele é evangélico, de uma congregação, até ele é amigo do meu irmão, e aí ele tava fazendo um stories, e aí alguém perguntou pra ele assim, ó, o que que eu tenho que fazer pra conseguir ler a Bíblia e praticar todo dia? E ele deu uma resposta que pra mim foi fantástica. Ele falou o seguinte: para você ler a Bíblia do jeito que eu leio, você tem que se interessar por Jesus. E olha a palavra que ele usou. Ele usou interesse, não é gostar. Uhum. Porque às vezes a pessoa que talvez seja o anticristo, aí que tá aí, é o anticristo,
que é uma pessoa que é ateu, que odeia quem acredita em Jesus, ela leia mais a Bíblia do que uma pessoa que é cristã. Porque ela se interessa na história de Jesus só pra falar que ele não existe. Só com viés de ódio, né? Em vez de Exato. amor. Sim. Mas olha isso, gente. A palavra aqui, o ponto é, você tem que encontrar uma coisa e você tem que construir interesse naquilo para você desenvolver todo dia. Você pode não gostar. Você pode não gostar. Mas a palavra que Jesus trouxe é que o trabalho dignifica o homem. O trabalho que dignifica o homem. Então você tem que acordar todo dia, se interessar pelo que você está fazendo e aplicar 100% de você naquilo, enquanto você vê que faz sentido, com consistência, porque o resultado vem. E aí dentro disso você encontra, você vai poder se esbarrar nas coisas que você gosta, que você, nossa, eu gosto de fazer isso. Eu acho legal, é importante você buscar aquilo que você gosta. Mas, cara, a vida não é só sobre isso, sabe? A vida não é só sobre isso. Quando a gente vai falar de vocação, vocação não tem a ver com aquilo que você gosta, sabe? Vocação tem a ver com o chamado, aquilo que, no ambiente que você está, Deus colocou na sua vida para você fazer. E aí, dentro disso, se você fizer, você vai encontrar os louros. E aí, se você acordar todo dia e fazer o que você tem que fazer, e ficar atento, buscar isso, escutar as vozes do seu coração, aprender e evoluir, cara, você vai encontrar o que você gosta. As pessoas estão muito preocupadas com o final, com o resultado, em fazer o que gosta. Ah, eu gosto disso, eu tenho sucesso com isso, vou ganhar dinheiro com isso. Cara, esquece, para. Eu faço uma reflexão bem rápida, vou passar para o Zé. E aí eu acho que a gente tem uma opinião um pouco parecida, que o propósito de servir a Deus é imutável. A identidade de ser filho amado de Deus é imutável. Exatamente. As leis, né, a maneira de fazer, o como se portar, ele deixou escrito. Exato. Agora a trilha que eu sigo, aí é por minha conta. Exato. Aí é assim, se eu vou fazer caridade sendo médico, engenheiro, empresário ou contador, Ou um podcast. tanto faz. Tanto faz, exatamente. Tanto faz. Então eu faria esse resumo assim de 5 segundos, que aí posso estar certo, posso estar errado, mas propósito. Servir a Deus. Identidade. Filho amado de Deus. Que trilha eu sigo para cumprir esse propósito, para seguir essa identidade? Aí eu não posso pôr na conta dele. Exato. Aí, Aí é tua parte. Aí é minha conta. Aí é minha vez de usar tudo que ele deixou, usar todas as promessas e seguir uma trilha. É aquilo, a vocação vai ser a consistência, a persistência, a resiliência, a dedicação nessa trilha que você escolher. É o que você falou. Tem coisa no mundo que, assim, se você se dedicar e você seguir o caminho, vai dar certo. Não tem como dar errado. Sabe, tem coisas tão assim, detalhes tão pequenos de cada um que tem alguém fazendo aquilo dando certo. E quanto você está disposto, Renan, a insistir e a repetir? Eu estava com um empresário aqui, sentado aí onde você está, faturando R$1.800.000 por mês. Cabelo tá? Mas 20 anos fazendo, repetindo, aprendendo, fazendo, repetindo, até chegar no dia de hoje. É isso aí no futebol que vocês fizeram agora, a gente chama de bola na fogueira, né? Porque vocês mandaram essas duas falas incríveis aí, agora eu assumo a bronca, mas tudo bem. Bom, passando um pouquinho da minha trajetória, cara, eu aprendi violão com 6 anos de idade. Com 10 anos de idade, a minha avó me deu minha primeira guitarra. E eu tinha pra mim, nessa fase, era uma criança extrovertida, era uma criança alegre, tinha por mim que eu ia ser músico. E a música ia me acompanhar o resto da minha vida. A única coisa que eu não contava no meio do caminho é que existiam outros percalços, né? A jornada nunca é linear. E aí no colegial eu tive uma banda, a gente gravou um CD com 10 músicas autorais, essas músicas estão no Spotify. A gente deixou um legado e eu tenho muito orgulho dessa época, foi uma época que eu me diverti muito. Trabalhava em estúdio de música depois na faculdade, fazia faculdade de manhã, estagiava à tarde, trabalhava no estúdio de música à noite. Eu pude vivenciar a carreira de músico ainda que por um curto período, mas eu vi o que servia a meu propósito, que é o chamado de Deus, servir a Deus, e eu vi o que não servia. E eu me questionava muito, falava, poxa, eu tô muito frustrado porque a música não será o caminho a ser trilhado. Qual será o caminho, então? E aí, às vésperas do vestibular, eu não sabia o que eu ia colocar de inscrição. E eu lembrei que a minha mãe foi assistente social por muitos anos. Eu cresci dentro do fórum, né? Então, eu via sempre o pessoal engravatadinho e tudo mais. E eu falava, pô, legal, eu quero ter um terno quando eu crescer. E essa foi a minha base pra escolher o vestibular. Eu literalmente coloquei o curso de Direito e falei, pô, isso aqui parece legal, vou colocar. Coloquei Direito e Publicidade e Propaganda de segunda opção.
Olha aí, Por você... conta de levar em consideração a minha criatividade. Sempre fui uma pessoa muito criativa. E aí, beleza. Passei na faculdade de Direito. Primeira aula foi Ciência Política. A maioria das pessoas iam achar um porre. Eu achei da hora pra caramba. Falei, puta, que massa. Acho que eu escolhi certo. E aí vem muito do que o Rafa falou, né? Eu sempre gostei de fazer coisas que poucas pessoas gostavam de fazer. Durante a faculdade, eu curtia fazer prova. É meio sádico isso, mas eu gostava. Eu apreciava. E ver as pessoas preocupadas e desesperadas me deixava mais tranquilo. Porque eu falava, pô, eu sei que eu me preparei, eu sei que eu fiz o esforço necessário pra estar aqui, eu tô de boa. Olha que você falou isso. Desculpe, então, mas eu Uhum. lembro, Rafa, eu dei aula de cálculo na faculdade. Olha eu hoje, falando de vendas, eu dei aula de cálculo estrutural, meu amigo. Uhum. Eu ajudava a galera a calcular viga e pilar. Muito louco. Muito louco. Nada a ver, né? E foi nesse período da faculdade que veio a curva de abandonar de vez a música, né? Aliás, abandonar a carreira de música. A música faz parte da minha vida até hoje. Continuo me divertindo, toco violão, canto. Eu amo a música e ela fez parte das minhas decisões. Mas foi aí que veio o ponto de inflexão, o primeiro ponto de inflexão. Falei, cara, a indústria brasileira. Sabe o que eu fiz nessa época, cara? Olhei o Spotify, top 10 de músicas brasileiras. Só merda. Só merda sendo consumida. Eu falei, eu não vou produzir merda. Eu não gosto de música assim. O meu estilo de música é outro. Eu não curto que a mensagem tá sendo passada. Olha o estilo. Aquilo que tá sendo falado. Eu gostava de indie rock, rock britânico, guitarra bem efetivada, letras que tinham conteúdo, solos mais Tem de uma alma, banda? assim. AC/DC, tinha depois mais voltado pro indie Arctic Monkeys, eu gostava bastante, mais nessa vertical. E aí, cara, beleza. Passei na OAB, vamos advogar e tal, por conta. Fui autônomo, até conheci o Otávio. Na minha fase de autônomo, eu tive os percalços, né, de altos e baixos. Mas uma coisa sempre parava na minha cabeça nesse meio. Que é, poxa, eu tô sentindo que eu tô deixando de ser eu mesmo. Porque a minha alegria tá diminuindo, eu tô ficando mais quieto. E pra algumas coisas eu tô ficando puto de graça. Então, esse não sou eu. Mas beleza, conheci o Otávio, a gente recebeu o gás novo, botamos nosso propósito em pauta na época, a gente teve boas sucessões no escritório, o escritório foi bem sucedido, eu considero uma época também de ouro ali pra nós. Mas ao mesmo tempo a gente sempre se questionava um ao outro, ô mano, e aí, será que a gente tá indo pro lado certo? Será que é isso mesmo? Né? E a minha resposta, apesar de ter crescido dentro da igreja, me afastei muito de Deus nesse período, da faculdade até o início da carreira. Tive um relacionamento abusivo e tal, que eu ficava longe dos amigos, longe de todo mundo, então eu acabei me isolando. E aí, cara, a resposta veio num festival de música católica. Eu fui convidado pra ir, eu já te contei isso, acho que só você sabe. E até então, eu não ouvia música católica, eu não ouvia louvor de nenhum tipo. Eu escutava e eu achava um porre. Eu falava, nossa, que falsidade, né? Essa mensagem que eles pregam não faz sentido nenhum, mesmo tendo crescido dentro da igreja. E aí, nesse festival, aconteceu uma coisa muito louca, porque a gente tava sentado acampando, né? Pra almoçar e tudo mais, e de repente chegou um morador de rua. Ele tava com as duas mãos enfaixadas, e ele chegou e falou assim: posso me sentar com vocês? Aí a gente olhou ali, meio de rabo de zóio, né? Falou, senta aí, pô, vamos comer, né? Ele falou, aí eu falei, você quer comer alguma coisa? A gente tem comida aqui e tal. Ele, não. Tudo que eu precisava eu já consegui aqui. Eu tive abastecimento, que eu tive um encontro com Deus. Falei, tá, beleza, senta aí. O cara sentou, ficou conversando algumas coisas com a gente, e ele explicou, né? Olha, eu tive uma doença tal, similar às chagas de Cristo, minhas mãos estão machucadas, então repara que elas estão enfaixadas e tudo mais. E a Isa tava comigo. Aí a Isa, tá, meio esquisito, mas tudo bem. E aí ele falou assim: olha, a grande razão de eu estar aqui hoje é porque eu tenho uma cachorrinha que ela teve filhotes e ela fica lá na capela. Depois vocês sobem lá pra ver. E os filhotinhos são uma gracinha. Vocês gostam de cachorro, tá? A gente, claro, gostamos de cachorro. Quem não gosta de cachorro, né? E aí ele falou: olha, eu já vou. Eu queria deixar essa mensagem pra você. Antes de eu ir, deixa eu te falar uma coisa. Vai ficar tudo bem no seu trabalho, tá? Não espanta, não. Desse jeito, do nada. Coincidentemente, minutos depois, minha mãe me mandou uma mensagem no celular. Filho, eu nunca te mandei uma mensagem desse jeito, mas é o seguinte, eu tô sentindo no meu coração de mãe que alguma coisa vai acontecer no seu trabalho. E eu não sei o que é. E beleza, ficou por elas. Eu e a Isa subimos na capela mais tarde. A única coisa que tinha na capela era o Santíssimo exposto, que pra nós católicos significa que Cristo está ali. Não tinha cachorro, não tinha o cara. Então, eu interpretei, diante de tudo isso que aconteceu, que Deus apareceu pra mim, Jesus apareceu pra mim nesse episódio. Foi a resposta que eu tive do chamado. E aí, poucos meses depois, a gente teve a última dissolução societária, que a gente sofreu pra caramba. Foi um período que a gente quebrou. E foi só deserto, só deserto, só deserto. E aí, depois que a gente passou tudo, a Isa chegou pra mim e falou assim: você lembra do que aquele moço te falou no festival de música? Eu falei, cara, não tem explicação. Não tem explicação. Então, depois de tudo isso que aconteceu, é o que eu sempre falo. Às vezes a gente faz questão de silenciar a nossa voz interior que tá ecoando, e é Deus ecoando dentro da gente falar, cara, abre o olho, segue, vai fazendo. É o que você falou.
Tá com medo? Vai e faz. Segue. Depois, se precisar mudar a rota, não existe uma vocação definitiva a não ser a vocação maior, que é servir a Sim. Cristo e buscar o céu, buscar a santidade. Então, assim, hoje eu vejo que realmente a minha vocação é buscar ser o melhor que eu puder dentro dos preceitos de Cristo para alcançar o céu. Se eu vou alcançar, não sei, mas a gente tá trilhando o caminho. E ser bom pros outros não é um favor que a gente faz, é uma missão que a gente tem que ter. Meu pai, principalmente, sempre me ensinou. É muito fácil você ajudar o outro quando ele precisa e quando ele merece. Então, quem não gosta de ajudar um idoso a atravessar a rua, uma criança que tá com fome? Agora, e quando ele não merece ou quando ele não precisa? Esse é o grande chamado, esse é o grande desafio. Pessoal, só complementando aqui um ponto do Zé pra gente já ir pro encerramento. Cara, achei fenomenal aqui, pô, a história de todo mundo, como cada um observa as coisas, né? Eu achei isso extremamente interessante, porque cada um aqui trouxe uma visão completamente diferente da jornada. E quando esse tema foi proposto, eu sabia que ia ser muito legal, mas eu não imaginava como que seria. Se, pô, o pessoal vai focar em carreira, o que cada um focou numa coisa, eu acho sensacional. O Renan falou uma coisa que eu gostaria de complementar, com base em tudo que foi dito, que é aquilo do... a vocação não tem a ver com o resultado. E aí eu tava aqui no começo falando, não, tem sim, na minha cabeça. Ele falou, a vocação não tem a ver Não com tem. o resultado. E eu assim, Eu também mas fiquei com tem, interrogação, assim. mas aí o Renan foi falando, cara, e aí eu foi ressoando em mim um negócio que é assim. Eu concordo com o Renan, não tem a ver com o resultado. Sua retórica se provou, parabéns. Não, tem a ver, não tem a ver com o resultado. Só que ao mesmo tempo, existe um resultado específico, Sim. que é um resultado complexo, que ele é um indicador se você realmente está ouvindo o chamado ou não, que é a prosperidade. Porque quando o Renan falou assim, ó, ele tava falando de coisas muito específicas, tipo, olha, cara, que nem eu. Por que foi um erro eu ter escolhido fazer direito para ganhar dinheiro? Porque não tem a ver com isso o chamado, Uhum. certo? Quando você é um advogado, você tem que servir dentro de um contexto, dentro de um sistema, para pessoas específicas e de uma determinada maneira. E esse servir não me comporta. Eu não me encaixo ali. Só que quando eu escolhi essa formação, que não dá nem pra chamar de carreira quando a gente tá entrando na faculdade, né? Enfim, eu sei que o de vocês é engenharia, mas dentro do direito você tem 1 milhão de carreiras. Então não era nem uma vocação profissional, era realmente uma formação. Quando eu entrei ali, eu entrei pelo motivo errado. Eu entrei falando, cara, isso vai me dá resultado financeiro no futuro. E me preocupei zero em saber se eu daria resultado para as pessoas, que durante muito tempo deu certo, graças a Deus, né? Se eu seria bom naquilo, mas não de performance, mas se eu geraria resultado para os outros, entendeu? Então, efetivamente servir, né? Fazer com que edificar as pessoas que estão naquele contexto junto com você, né? Se eu seria feliz e mais importante, que eu acho que isso é algo que quando você acerta, vem claro, é um resultado, mas não um resultado nesse sentido objetivo. Se é natural você fazer aquilo. Porque eu acho que a prosperidade que a gente tá falando, né, pô, natural é você ser próspero. Então tem que ser natural, não que vai ser fácil, você, não, cheguei aqui, tipo, cheguei, não, você se esforça, tem um objetivo, mas a partir do momento que você ocupa aquele espaço, que a vocação te puxa, você realmente senta ali e fala assim, cara, isso aqui faz sentido, parece que a cadeira foi feita pra mim, parece que a mesa tá na altura certa, acho que é isso daqui. E quando eu e o Zé, a gente encerrou a atividade do escritório, teve essa dissolução societária, foi um período super complicado, e como o Zé falou, né, foi um período de deserto. A sensação, pelo menos pra mim, foi que um galho secou. Sim. Entendeu? Tipo, chegamos no fim de um galho e a gente falou, meu, não é isso. Né? Então a gente deu o nosso máximo, só que mesmo assim secou. Por quê? Porque a gente estava naquele momento, talvez de uma maneira não muito agradável, sendo chamado pra ir pra um outro ramo. Então eu acho que também tem muito essa questão da vocação. A gente tem a vocação maior. E olha que coisa louca, né? O Zé falou assim, pô, nesse período eu tava afastado de Deus. Eu só fui me reconectar com Deus nesse momento. Porque desde a época da adolescência eu tava muito desconectado e esse caminho da advocacia não me aproximava dele. Tá? Esse caminho que eu tô hoje, ele não é um caminho de 100% de santidade, mas ele é um caminho que me reconecta com Deus. Porque na advocacia, muitas vezes, a gente... Assim, pra quem tá ouvindo aí e pensa em ser advogado, deixa eu falar isso, tá? A advocacia é o ralo pra onde o chorume da humanidade escorre. Tá bom? Porque se o teu cliente ele não tá errado, o outro lado está. Eu não quando vou- os dois não estão. Não vou romantizar, certo? Concordo É isso. 200%. Então, existe uma carga de pecado. Não é do advogado. Mas você tem que
ser muito bom É uma dicotomia, né? pra você, enquanto indivíduo, filho Dentro de de você. Deus, não se corromper ali. Certo? Você é muito tentado como advogado. Às vezes você tá precisando fechar a conta do mês, pagar o escritório, seja, ou seguir tua vida, e chega uma pessoa falando assim, eu não quero pagar a pensão pro meu filho. Um exemplo. Entendeu? E aí você se coloca em situação tipo, não, mas tecnicamente o advogado que faz isso não é um monstro. Mas espiritualmente cada um carrega a sua vocação. É um conflito ético e moral, às vezes, a cada momento. Espiritual em alguns casos. Eu dei um exemplo muito simples. Tem coisas absurdas que a gente viu profissionalmente, que eu não posso falar, obviamente, mas que eu olhar e falar assim, que é isso? Isso é possível? Eu não sabia que tinha esse nível de nojeira num ser humano. Uhum. Eu vi coisas assim, o Zé viu coisas assim, e é complicado. E talvez nas outras áreas Também existe. também exista, mas pra gente chega estourado enquanto advogado, entende? E a gente olha e fala assim, rapaz, que é isso? A gente do lado da justiça, vamos falar assim, já lidou com, cara, coisas violentíssimas, tipo cyberbullying, cyberstalking. A pessoa literalmente parou o que tava fazendo da vida pra aterrorizar a outra, a troco de nada. A ponto da outra pensar em suicídio. Em suicídio, a troco de nada. São coisas assim, não é nem moral só. Quando você vê uma pessoa falar assim, cara, se eu não acontecer alguma coisa, eu não sei o que eu faço, talvez eu me mate, isso tem uma carga espiritual muito maior. De repente tem uma vida na tua mão. Sim. E diferente de um médico, a gente, enquanto advogado, falou, pô, peraí, nada me preparou pra esse dilema. Uhum. Entendeu? A gente nem questiona isso durante a faculdade. Enfim. E aí, cara, você acaba ficando estressado. Não, isso daí não tem a ver comigo, porque eu sou técnico nisso. E tem gente que tira de letra, porque a vocação é essa. Tem gente que cai ali e tira de letra, não se corrompe, encontra o caminho, descobre como fazer, entendeu? No final das contas, a nossa vocação não era essa. Quando a gente conseguiu sair e foi para um outro lado, cara, toda essa questão sumiu. Hoje, a gente consegue colocar Deus no nosso trabalho. Então, assim, eu só queria trazer isso para complementar, porque eu acho que o grande resultado é a prosperidade. Só que essa prosperidade, ela é natural. Se você estiver buscando, se você estiver rico, com tudo que você quis na vida, com família, mas não tiver natural pra você, é porque você construiu isso de uma maneira que não, tipo, você tá simulando uma prosperidade que talvez te ensinaram que é uma prosperidade, mas ela não é prosperidade de verdade pra você. Uhum. Posso, ô, Rafa, você quer? Não? Para agregar dentro do ponto aqui, até me fazendo claro em relação a vocação não tem a ver com resultado. Eu vou trazer um ponto. Toda vez que alguém falar sobre vocação, cara, não adianta falar sobre vocação no tempo verbal passado. Porque a vocação é sempre uma voz que vem para o futuro. Eu acredito e eu vejo que a cada segundo da nossa vida, Deus coloca um caminho vocacional para você fazer aquilo que é bom e que é certo, que vai te levar a prosperar. Então, cara, a cada segundo da sua vida que você vai andando, cada passo que você dá, mesmo que esteja no caminho errado, no caminho contra a vocação, cada vez que você dá esse passo, já não existe mais vocação passada. É um novo passo que se abre uma vocação É futura. uma coisa presente, né? É sempre Constante. presente para o futuro. Então você vai dando um passo, o passo que você deu, esquece a palavra vocação. A vocação está no passo futuro. Então a vocação é sempre do presente para o futuro. Então, às vezes as pessoas estão em casa falando assim, ó, no passado eu tinha uma vocação e não a fiz. Esquece, não fale de vocação no passado. Fale de vocação para o futuro, Isso presente para o futuro. Faz muito sentido. E aí, eu falo que vocação não tem a ver com resultado, que eu vou trazer um exemplo do que eu falo nas vendas. Cara, existe um dilema muito grande, porque a verdade é que ninguém gosta de vendedor. E aí, o vendedor entra numa venda focado na venda. E aí, o que acontece é que ele não consegue vender. Por quê? Porque você deixa isso claro para a pessoa e a pessoa entende que você está tentando vender para ela e automaticamente ela se fecha. Então, o que eu falo para todos os vendedores é: entra na venda pensando que a venda já está concluída. Você já conseguiu a venda. Você já conquistou a venda. Tire o resultado de foco e se preocupe de verdade em dar 100% de você para ajudar aquela pessoa. E aí, naturalmente, dentro desse caminho, você vai conseguir concluir Você a vai venda. encontrar o caminho da venda. Exato. Para mim, a mesma coisa é para vocação. Para vocação. Por que vocação não tem a ver com, não é ligada diretamente com o resultado? Quando você vai decidir a sua vocação, não se preocupe com o resultado final. Porque você já fica vislumbrando o resultado e isso te impede de seguir na vocação. Eu acredito que a vocação, pensando em a cada passo que você dá, Deus te dá um caminho para você seguir na vocação. Você seguir dentro dele. E se você se preocupar só com seguir o caminho, o resultado ele é natural. E aí considera o resultado de N maneiras. Porque até biblicamente falando, resultado nunca foi só prosperar financeiramente. Sim, exatamente. Então, o que eu falo é que
não ligue a vocação aos seus resultados mundanos. Naturalmente, a prosperidade vem até você se você seguir na vocação. Mas se você começa a olhar para a vocação com base nos seus resultados, o que pode acontecer é que você, na verdade, se afaste deles. Sim. Entendeu? Assim como acontece nas vendas. Porque você entendeu? tá olhando pra prateleira de baixo, né? Exato. Vamos testar se a sua retórica funciona mesmo. Pede para as pessoas se inscreverem. É verdade. Ah, é verdade. Bem, Vamos ver se funciona mesmo. Ótimo. acho que eu vou fazer diferente pra gente encerrar. Pedir, na verdade, eu não vou pedir para as pessoas se inscreverem. Eu vou dar um depoimento aqui agora, porque tem uns caras aqui na mesa que eles prometeram há algum tempo atrás que Pra Deus. para Deus, Diga-se de passagem. prometeram para Deus, Pro CEO. Eu achei que era só brincadeira. caso a gente conseguisse pessoas para nos ajudar e fomentar nesse caminho que nós estamos, eles prometeram que eu rasparia meu bigode e minha barba. Eles prometeram. E aí, eu venho com muita felicidade em anunciar que hoje a gente tem pessoas que estão fomentando esse projeto que não estão só aqui nessa mesa. Além do Gabriel que tá ali, né? Que estão nessa sala, vai. Existem pessoas que estão fomentando esse projeto que não estão nessa sala. E isso é um marco para nós, porque quando a gente fala de vocação, a gente já sabia que o caminho que a gente está seguindo, a gente está dando 100% vai fazer sentido. Mas quando vêm pessoas de bem, empresas, no caso também, de fora e falam assim, cara, a gente está vendo o que vocês estão fazendo é legal. E a gente quer ajudar vocês nesse projeto. Porque como a gente fala, esse projeto não tem finalidade, a gente está aqui para servir. Exatamente. Então esse é um marco. E aí quando eles falaram isso, eu falei assim, tá, quando a gente conseguir, então eu coloco minha barba e meu bigode para jogo. E aí eu queria, a gente falando de vocação, que vocação é você se comprometer a fazer as coisas acontecerem. Vocação não tem a ver com você fazer aquilo só que você gosta. Vocação tem a ver com você ter um compromisso e você se dedicar dentro disso. E eu queria dizer que eu não tô nem um pouco feliz de ficar sem barba e bigode. Na verdade, eu tô muito pé da vida com o fato de eu ter que tirar minha barba e meu bigode. Se você quiser, na verdade, assim, a promessa foi só o bigode. Se você quiser manter a barba, Ô, gente, alguém tem barba aí? Como é que você tira o bigode e fica com barba? Não faz sentido, gente. mas aí já é uma escolha. Se eu tiro a barba, ficou parecendo um dedo, né, mano? Não. E aí, pessoal, eu só queria. A surpresa é que talvez nesse momento vocês estejam vendo aí eu sem barba ou tirando a barba. E eu queria aqui fazer uma declaração, como o Rafa falou, sobre um pedido para vocês seguirem aqui. Na verdade, eu quero deixar uma declaração em relação ao nosso compromisso e comprometimento com esse projeto. Nessa atitude, eu quero dizer para vocês que a barba e o bigode, para mim, é algo importante. Exato. É algo importante, só para vocês entenderem, que eu não quero ficar sem. Não é uma coisa como o meu braço ou minha vida, mas é uma coisa que é importante para mim. E eu não queria tirar minha barba e meu bigode. Mas quando eles falaram disso, eu senti no meu coração uma vocação de falar assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me comprometer a isso. E aí eu queria falar para vocês aqui que estão vendo essa atitude, o porquê, porque talvez essa mensagem toque também o coração de vocês para vocês fazerem alguma coisa talvez que vocês não gostem. Todo mundo é vaidoso em algum tipo. E para mim a barba é um quê de vaidade, é uma coisa que eu fico bem com ela, eu gosto dela. E aí quando eu pensei em tirar a barba, eu falei assim, caramba, cara, eu vou tirar a barba pra quê? Por quê? E foi justamente esse pensamento que me fez falar assim, eu tenho que tirar a barba. Uhum. Eu tenho que tirar a barba e o bigode. Porque essa atitude é uma atitude de compromisso e comprometimento. A gente tá aqui todo dia, que a gente vem aqui gravar, nós viemos aqui, estamos aqui para servir. A gente tá aqui para servir, a gente tá aqui não porque a gente gosta de estar aqui, não que a gente não goste, mas a gente não tá aqui porque a gente gosta de estar aqui. A gente tá aqui porque a gente assumiu um compromisso De estar aqui. de estar aqui E servir. e servir. A gente tá aqui fazendo o que a gente tá fazendo aqui hoje porque a gente assumiu um compromisso de, da nossa maneira, levar a palavra de Jesus para mais pessoas. Exato. Então não tem a ver com o que o Renan gosta e o Renan quer. Tem a ver com o que a gente precisa fazer. E foi nesse momento que eu tive um estalo e falei assim, então eu preciso tirar a barba e o bigode. Porque eu quero fazer aqui, não é porque eu quero mostrar para as pessoas que eu tô comprometido com Deus,
mas que se sirva de alguma coisa, que sirva da maneira que você achar melhor, porque eu tô fazendo isso de tirar a barba e o bigode como um compromisso meu para Deus, para eu sentir que por mais que seja algo vão, assim, fútil, digamos assim, a barba, para mim é uma coisa que eu quero ter a barba. Para mim ela é importante. Uhum. Então, eu não quero ficar sem barba, mas eu quero tirar a barba. Eu quero tirar a barba como um ato de compromisso meu com Deus. Uma prova não só para Deus, para qualquer pessoa, mas uma prova para mim de que eu tô comprometido com a jornada que eu escolhi. E é isso que é vocação. Não é tirar uma barba, gente. É lógico. Vocação não é você aí raspar a barba, mas vocação é você fazer o que você sente no seu coração que faz sentido para sua trilha, para sua jornada, para o seu caminho. Não importa que você não goste. Não importa que você não queira. O que importa é que se no seu coração faz sentido você fazer, porque é aquilo que você está comprometendo a fazer, para fazer aquilo que você acredita que tem que ser feito, faça. Isso é vocação. Faça isso. Se o seu coração fala para você fazer e faz sentido com a sua trilha, faça. Não importa que você não queira, não importa que você não goste, dê 100% de você. Pensa aí na sua casa, que coisa você está deixando de fazer, que você acredita que você tem que fazer porque você não gosta, mas que você acredita que tem que fazer. Aí está a sua vocação. É aí que está a sua vocação. Então eu queria deixar aqui como declaração, nesse meu encerramento, que talvez você ache aí que a barba é fútil para você, talvez você não tenha barba, ou talvez você aí não tenha barba e queira muito ter uma barba grande com bigode assim. Eu quero dizer que para mim, a barba é algo bom e importante, mas ela nunca vai ser mais importante com o comprometimento que eu tenho para com a minha maior vocação, que é ser filho de Deus. Exatamente. E é um ato simples, para muitas pessoas talvez seja bobo, mas é um compromisso aqui e é um momento importante porque agora tem mais pessoas acreditando na gente que não estão nessa sala. Glória. Então, amém. E isso é importante para também mostrar para talvez quem queira estar aí com a gente, quem queira fazer parte desse projeto, saiba que a gente está aqui para servir, que a gente está aqui não para estar bonito na frente das câmeras, a gente está aqui para servir esse propósito maior, que é levar a palavra de Jesus que unificou o caminho para que a gente consiga trilhar um caminho próspero e seguindo a vocação maior. Perfeito. Acho que é isso. Pessoal, vocês querem. Eu não vou falar mais nada depois desse discurso do Renan. Ou, Para mim, encerrou perfeitamente. encerrou bem, mas eu tenho umas considerações a falar. Por favor, Posso? por favor, pode. Primeiro, parabéns pela coragem de encarar esse desafio, que Obrigado. foi uma ideia minha do Otávio, que a gente fez a promessa com a barba dos outros. Mas foi Então, bom, eu gostei, tá? E Não assim, faço mais, mas eu gostei. exato. Deu certo? A gente também quer celebrar que agora a gente tem pessoas que acreditam no projeto, que depositam não só a fé, mas também o apoio direto a ele, né? Em breve a gente vai revelar quem são essas pessoas e quem são essas empresas. Algumas pessoas têm a mania de dizer que você não deve contar para os outros os seus sonhos, os seus planos e tal. Normalmente essa é a desculpa dos covardes, então cuidado com isso. E fico feliz de você estar assumindo isso publicamente também, muito, muito bom. Quero deixar uma historinha para vocês, antes da gente se despedir. A mãe faz de tudo pelo filho, né? E a mãe tava com seu filho de 8 anos em um câncer terminal, estado terminal, poucos dias de vida. E aí, ela vendo o menino completamente triste, chateado, perguntou pra ele: "Vamos lá, meu filho, o que eu posso fazer pra te deixar feliz?" Ele falou: "Ah, mãe, meu sonho é ser bombeiro." E aí essa mãe, sensibilizada ao extremo, falou: "Tá bom, deixa comigo." Pegou o telefone, ligou pro batalhão de bombeiros. "Quem tá falando?" "Oi, aqui é o Capitão Rogério, sou responsável aqui pelo batalhão." "Capitão, é o seguinte, meu filho tem poucos dias de vida, tá num câncer, estado terminal, e ele quer muito ser bombeiro. Eu gostaria de saber se teria como, se não for pedir muito, vocês passarem com uma viatura aqui em frente ao hospital, com a sirene ligada, pra pelo menos ele aparecer na janela e ver vocês. Ele vai ficar muito feliz." E aí o capitão: "Pô, claro que tem, pode deixar comigo, me dá 10 minutos. E aí ele virou pro batalhão e falou assim: "Pessoal, hoje nós vamos salvar a vida de um jeito diferente. A gente vai atender um menino que tá com câncer, e eu pensei no seguinte, a gente sempre pode fazer mais. Então a mãe pediu pra gente passar com a viatura lá, mas eu tenho a roupa aqui tamanho infantil, a gente vai levar uma roupa pra ele e vai levar ele pra passar um dia conosco. Vocês topam?" Então rapidamente o batalhão inteiro se mobilizou, foi pra frente do hospital, o comandante subiu e ela falou: "Nossa, eu não tenho nem palavras, eu podia simplesmente pedir somente pra passar com a viatura aqui." E aí o capitão falou pra ela: "A gente sempre pode fazer mais."
Então, hoje a gente quer saber se você, menino, quer dar uma volta com a gente, passar um dia como bombeiro, que você tá fazendo parte do batalhão agora. E o menino ficou feliz da vida, saltou do leito do hospital, botou a roupinha e foi passar o dia com os bombeiros. Ali ele ajudou os bombeiros na missão de salvar um gato de uma árvore, então fez parte ali do dia a dia. Passou o dia todo com eles, conheceu o caminhão de bombeiros inteiro, viajou bastante com eles durante a cidade, e depois voltaram e deixaram o menino lá. O menino feliz da vida, e aí a mãe falou, não tenho nem palavras pra te agradecer. Pro comandante. E o comandante falou, fique tranquilo. A gente sempre pode fazer mais. E esse menino, ao invés de dias, ele viveu por meses a mais. Parece que esse ato prolongou a vida do garoto. Mas em determinada madrugada, o médico chegou pra mãe e falou assim, olha, ele tá partindo, preciso que você chame a família. E aí essa mãe lembrou do comandante e falou assim, bom, além de mobilizar a família, eu acho que é justo esse comandante vir aqui. E ela ligou pra ele e falou, olha, eu queria te falar que meu filho tá indo embora. Eu sou extremamente grata por ti, por tudo que você fez, mas eu gostaria de verdade que você viesse aqui se despedir. E o comandante falou, claro. Ele mobilizou o batalhão de novo e falou, a mãe me pediu só pra uma pessoa ir lá se despedir, mas a gente pode fazer mais, vamos todo mundo. E aí eles chegaram no hospital, o comandante subiu, com mais 2 bombeiros, sirenes e tal, o menino viu na janela, o comandante subiu com mais 2 bombeiros, pregaram a estrelinha no peito do menino, e aí ele falou, mamãe, eu sou bombeiro. Aí o comandante falou, e um dos melhores. E o menino faleceu, feliz. Então, a mensagem que eu quero deixar é, você sempre pode fazer mais do que lhe é pedido. E vocação é sobre isso. Então, Renan, obrigado. Valeu, achei que você pediu pra eu rapar o cabelo agora. Renan já tá assinando já, o bigode já foi. Talvez tem que trazer uns lenços aí. Não, mas realmente é sempre fazer mais. Cara, da minha parte também, eu acho que nós temos um episódio, eu não vou dizer de qualidade, né? Porque qualidade é relativo, mas um episódio de entrega, né? De que todo mundo aqui se despiu e entregou e contou coisas que às vezes nunca tinha contado. Acho que você falou, vou contar coisa que eu não contei. Então é algo autêntico, né? É algo que não tem script, né? Não é combinado. A gente, quando começa, não sabe onde vai parar, né? Então, da minha parte, fica aqui o muito obrigado E, pessoal, hoje o episódio ele foi mais profundo, eu acho, para algumas coisas aqui, né, do que foi até agora, né? Pra quem não sabe, essa questão do Renan, que ele falou que é importante a barba pra ele, é um trademark dele até profissional. Então, me chamam de bigode. é exatamente isso, né? O vendedor do bigode. Então, para vocês entenderem, né, que não é só uma questão de tirar a barba pro Renan, tem até a ver, fazer um paralelo aqui, imagina que a Coca-Cola decide parar de usar a logo vermelha durante 2 semanas por uma promessa, tá? Então existe uma profundidade em várias áreas de impacto da vida do Renan, né? Isso daí começou com uma brincadeira, obviamente, se ele falasse não, vou tirar, a gente não ia obrigar a tirar, mas é o que ele falou, ele tocou, foi assim, quase que instantâneo, foi até engraçado, ele, não, eu tiro. Né? E eu acho que é isso aí, né? O resumo da vocação, porque a vocação ela tá nas coisas pequenas, porque às vezes o que a gente entrega para Deus pode aos nossos olhos ser pouco, mas ele entende a profundidade disso para cada um. Então ele sabe da entrega de cada um. Se você tem muito e entrega pouco, está entregando pouco. Se você tem pouco e entrega pouco, você está entregando muito, né? Então é realmente um marco que a gente está passando aqui, tá? Essa questão de a gente extrapolar essa bolha até o momento, né? A gente sempre disse que isso daqui era mais do que um podcast, que isso daqui é realmente um movimento, que isso daqui vai ter ações futuras, até mesmo de fins sociais, tá? A gente não visa lucro aqui, ninguém tá ganhando nada, nem vai ganhar uma diretriz nossa, né? Mesmo podendo ganhar, a gente vai recusar, essa é a grande questão. E a gente conseguiu tocar algumas pessoas e uma empresa específica, que é o nosso primeiro apoiador, que depois nós vamos revelar. Nós vamos buscar outras empresas e outras pessoas, e deixar claro que não é sobre o dinheiro, né? E já iniciar aqui, né, um programa de convite a quem estiver ouvindo, porque nós vamos precisar de gente para a gente conseguir transformar isso que sai dessa mesa de 4 pessoas, que nessa sala são 5, tá? Porque tem gente aqui que vocês não estão vendo, mas que participa, que faz com que essa mensagem chegue até você. Mas nós precisamos de mais. Que seguir a Cristo é sobre união, é sobre comunhão, é sobre comunidade, sempre foi. E mais uma vez, nós não estamos aqui para pregar religião. Então, se você é cristão, ou mesmo se você não é cristão, mas você entende o valor das boas ações e de seguir a trilha, pode vir com a gente, porque vai ter muita ação pra gente fazer.
vai ter ação social com o morador de rua, a gente vai precisar de dinheiro, a gente vai precisar fazer evento para fomentar a palavra de Deus, tem muita coisa para a gente fazer. Então, além de se inscrever, comentar e compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, tá? Isso é muito importante e assim, a gente sempre brinca, né? Ative o sino, né? Visualize, compartilhe, isso é legal. Mas compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Porque o que a gente quer fazer aqui não é algo simplesmente de, olha, vamos nos reunir aqui X vezes por semana, gravar e soltar no YouTube para as pessoas refletirem. Não, isso é só o primeiro passo. E você que está acompanhando hoje, você está no primeiro momento de um enorme projeto. Então, se inscreva, curta, compartilhe, ative as notificações, acompanhe os shorts, acompanhe a gente nas redes sociais, nos ajude a ajudar o nosso CEO, que é Cristo, tá bom? E no mais é isso. Sempre um prazer estar com vocês. Esperamos vocês no próximo episódio. Pessoal, tchau, tchau. Valeu, até Até o mais. próximo sem barba.